Roberto sempre foi um homem de planos. Aos 45 anos, era engenheiro civil bem-sucedido, dono de uma construtora próspera que ele havia erguido do zero através de muito trabalho e determinação. Cada projeto em sua vida era cuidadosamente calculado, metas de 5 anos, estratégias de expansão, investimentos planejados, até mesmo as férias familiares eram organizadas com a precisão de uma operação militar. Para Roberto, o controle não era apenas uma preferência, era uma necessidade quase obsessiva que definia sua forma de existir no mundo. Sua agenda estava sempre lotada, seus dias minuciosamente planejados, e ele sentia uma satisfação profunda quando conseguia riscar cada item de sua lista de tarefas. Era como se fosse o capitão de seu próprio destino, navegando pelos mares da vida com mapas detalhados e instrumentos precisos. Pessoas próximas o admiravam por sua organização e eficiência, mas poucos percebiam que por trás de toda aquela estrutura havia um medo profundo, o medo de que se ele não controlasse cada aspecto de sua vida, tudo desmoronaria. Roberto frequentava a igreja há anos, participava dos cultos regularmente e até contribuía generosamente com os dízimos e ofertas. Mas sua fé era como um departamento separado de sua vida, importante, mas não necessariamente integrado às decisões práticas do dia a dia. Ele orava antes das refeições, lia a Bíblia ocasionalmente e participava dos eventos da igreja, mas no fundo acreditava que Deus esperava que ele usasse os talentos e a inteligência que havia recebido para resolver seus próprios problemas. Foi numa segunda-feira de março que o mundo cuidadosamente construído de Roberto começou a ruir. O médico o chamou pessoalmente para comunicar os resultados de exames de rotina que haviam revelado algo inesperado. As palavras tumor maligno ecoaram em sua mente como um eco distante, enquanto o doutor explicava estágios, tratamentos e prognósticos. Era como se alguém tivesse retirado o chão sob seus pés e ele estivesse caindo em queda livre, sem nenhum dos instrumentos de controle aos quais estava acostumado. Pela primeira vez em décadas, Roberto se viu diante de uma situação que não podia ser resolvida com planejamento estratégico, força de vontade ou recursos financeiros. O câncer não se importava com seus planos quinquenais, não respondia às suas tentativas de negociação, e não podia ser controlado através dos métodos que sempre haviam funcionado em outras áreas de sua vida. Era como tentar dirigir um carro cujo volante havia sido desconectado das rodas, todos os movimentos familiares não produziam mais os resultados esperados. Nas primeiras semanas após o diagnóstico, Roberto tentou aplicar sua abordagem habitual ao problema. Pesquisou exaustivamente sobre sua condição, consultou múltiplos especialistas, investigou tratamentos alternativos, criou planilhas com cronogramas de quimioterapia e listas de efeitos colaterais. Era sua forma de tentar recuperar algum senso de controle numa situação que estava fundamentalmente fora de seu domínio. Mas gradualmente, à medida que o tratamento prosseguia e seus planos cuidadosos eram constantemente ajustados devido a complicações imprevistas, Roberto começou a perceber que havia algo profundamente errado com sua abordagem à vida. Não apenas em relação ao câncer, mas em relação a tudo. Ele havia construído sua existência sobre a ilusão de que poderia controlar os resultados se apenas planejasse bem o suficiente e trabalhasse duro o bastante. Foi numa tarde de quinta-feira, durante uma sessão de quimioterapia particularmente difícil, que Roberto teve uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Enquanto estava sentado na cadeira do hospital, sentindo-se fisicamente fraco e emocionalmente exausto, ele finalmente parou de lutar contra sua situação e simplesmente se rendeu. Não foi uma rendição de desespero, mas uma rendição de reconhecimento, o reconhecimento de que havia limites fundamentais em sua capacidade de controlar a vida. Deus, ele sussurrou numa oração mais honesta do que qualquer outra que havia feito em anos, eu não sei mais o que fazer. Sempre pensei que fosse minha responsabilidade controlar tudo, mas agora vejo que nunca tive tanto controle quanto imaginava. Se tu tens um plano para minha vida, eu quero me entregar a ele, mesmo que não entenda para onde está me levando. A entrega à vontade de Deus não é um conceito fácil de abraçar numa cultura que valoriza a autodeterminação e o controle pessoal. Vivemos numa sociedade que nos ensina desde cedo que somos os arquitetos de nosso próprio destino, que com esforço suficiente podemos alcançar qualquer objetivo, que somos responsáveis por criar nossa própria felicidade e sucesso. A ideia de entregar o controle a alguém else, mesmo que seja Deus, pode parecer uma admissão de fraqueza ou fracasso. Mas Roberto estava descobrindo uma verdade paradoxal que tem transformado vidas ao longo dos séculos: a verdadeira liberdade não vem do controle, mas da rendição ao amor perfeito de Deus. É como a diferença entre tentar nadar contra uma correnteza poderosa e aprender a usar a própria correnteza para chegar ao destino desejado. A primeira abordagem é exaustiva e frequentemente ineficaz, a segunda requer uma forma diferente de coragem, a coragem de confiar.
Jesus demonstrou essa rendição de forma perfeita no jardim do Getsemane quando orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele não estava sendo passivo ou derrotista, estava demonstrando a forma mais profunda de fé, confiar que o Pai tinha uma perspectiva e um plano que transcendiam sua compreensão humana no momento. Roberto começou a estudar essa oração de Jesus com uma intensidade nova. Percebeu que Jesus não estava negando seus sentimentos humanos ou fingindo que não sentia medo diante do sofrimento que o aguardava. Ele expressou honestamente sua preferência, mas depois entregou essa preferência nas mãos de alguém em quem confiava completamente. Era um modelo de como viver com honestidade emocional e ao mesmo tempo com rendição espiritualismo. O processo de aprender a se entregar à vontade de Deus não foi instantâneo para Roberto. Havia dias em que ele conseguia manter uma atitude de confiança e aceitação, e outros dias em que seus velhos padrões de tentar controlar tudo ressurgiam com força total. Era como desaprender um idioma que havia falado a vida inteira e aprender uma nova forma de se comunicar com a realidade. Uma das descobertas mais surpreendentes foi que entregar-se à vontade de Deus não significava tornar-se passivo ou irresponsável. Roberto ainda precisava tomar decisões sobre seu tratamento, ainda precisava cuidar de sua família e de seus negócios, ainda precisava fazer escolhas práticas todos os dias. Mas agora essas decisões eram tomadas de um lugar diferente, um lugar de consulta com Deus em vez de controle independente. Era como a diferença entre ser um ditador que toma todas as decisões sozinho e ser um conselheiro confiável que trabalha em colaboração com um líder sábio. Roberto ainda tinha responsabilidades importantes, mas agora as exercia em parceria com alguém que tinha uma visão muito mais ampla da situação do que ele jamais poderia ter. A oração se tornou uma parte central de sua nova abordagem à vida, mas não as orações que ele havia feito no passado, principalmente listas de pedidos e desejos. Agora suas orações eram mais conversas, onde ele compartilhava seus pensamentos e preocupações com Deus, mas também passava tempo ouvindo, esperando por direção, buscando sabedoria em vez de simplesmente apresentar sua agenda pessoal. Roberto descobriu que Deus raramente respondia às suas orações da forma dramática que ele havia imaginado. Não ouvia vozes audíveis ou recebia visões espetaculares. Em vez disso, a direção de Deus geralmente vinha através de uma paz interior sobre certas decisões, de portas que se abriam ou fechavam naturalmente, de sabedoria que surgia em momentos de necessidade, de pessoas que apareciam em sua vida no momento certo com as palavras ou recursos necessários. Um dos aspectos mais difíceis da rendição foi aprender a distinguir entre a vontade de Deus e suas próprias preferências ou medos. Roberto percebeu que às vezes havia confundido suas ansiedades com direção divina, ou havia assumido que Deus queria algo específico simplesmente porque era o que ele desejava. Aprender a discernir a verdadeira voz de Deus em meio a todas as outras vozes em sua mente foi um processo gradual que requeria paciência e prática. A palavra de Deus se tornou uma bússola essencial nessa jornada. Roberto começou a estudar as Escrituras não apenas como um exercício religioso, mas como uma forma prática de conhecer o caráter e os valores de Deus. Quanto mais ele compreendia como Deus operava, mais fácil se tornava reconhecer sua voz e sua direção em situações específicas. Ele também descobriu que a rendição à vontade de Deus não eliminava o sofrimento ou as dificuldades da vida, mas as transformava. O câncer ainda estava lá, o tratamento ainda era difícil, o futuro ainda era incerto. Mas agora havia um sentido de propósito e significado que transcendia as circunstâncias imediatas. Era como a diferença entre sofrer sem sentido e sofrer com esperança. Roberto começou a ver sua doença não como uma interrupção indesejada em seus planos, mas como uma oportunidade de crescer em fé e de testemunhar o poder sustentador de Deus para outros que estavam passando por lutas similares. Isso não diminuía o desafio real da situação, mas dava-lhe um contexto que tornava o sofrimento mais suportável e até mesmo redentor. Sua família notou uma mudança profunda em Roberto. Ele se tornou mais presente nos relacionamentos, menos obcecado com o trabalho, mais capaz de desfrutar momentos simples que antes considerava perda de tempo. Era como se a iminência da mortalidade tivesse clarificado suas prioridades de uma forma que décadas de sucesso nunca haviam conseguido fazer. A rendição também ensinou Roberto sobre a diferença entre resignação e aceitação. Resignação é uma rendição derrotista que diz: não há nada que eu possa fazer, então vou simplesmente desistir. Aceitação é uma rendição esperançosa que diz: eu não posso controlar todas as circunstâncias, mas posso confiar que Deus está trabalhando através delas para um propósito maior. Essa distinção se tornou especialmente importante quando Roberto enfrentou reveses em seu tratamento. Houve momentos em que parecia que estava melhorando, seguidos de complicações inesperadas. Se ele estivesse operando a partir de resignação, esses altos e baixos teriam sido simplesmente desmoralizantes.
Mas operando a partir de aceitação, ele podia ver cada fase como parte de uma jornada maior que tinha significado, mesmo quando ele não conseguia compreender completamente esse significado no momento presente. Roberto também aprendeu que a vontade de Deus não é sempre sobre circunstâncias externas, mas frequentemente sobre transformação interna. Deus estava menos interessado em curar seu câncer rapidamente e mais interessado em usar essa experiência para refinar seu caráter, aprofundar sua fé e torná-lo mais parecido com Cristo. Essa percepção mudou completamente suas orações. Em vez de simplesmente pedir cura física, ele começou a pedir que Deus usasse qualquer que fosse o resultado para sua glória e para o crescimento espiritual de Roberto. A comunidade da fé se tornou crucial em sua jornada de rendição. Roberto encontrou outros crentes que estavam aprendendo a navegar por desafios similares de entrega à vontade de Deus. Havia algo poderoso em compartilhar lutas e vitórias com pessoas que compreendiam a dificuldade real de viver pela fé em vez de pelo controle. Ele também descobriu que a rendição é frequentemente um processo de camadas. Assim que pensava que havia entregado completamente uma área de sua vida a Deus, descobria outra área onde ainda estava tentando manter controle. Era como descascar uma cebola, sempre havia mais uma camada para remover. Mas cada ato de rendição o levava a um lugar de maior paz e liberdade. Meses depois daquele dia crucial no hospital, Roberto podia olhar para trás e ver como Deus havia estado trabalhando através de cada aspecto de sua jornada. O câncer, que inicialmente parecia uma interrupção devastadora em sua vida, havia se tornado o catalisador para uma transformação espiritual que ele nunca teria escolhido voluntariamente, mas pela qual agora era profundamente grato. Seus negócios não sofreram como ele havia temido quando parou de microgerenciar cada detalhe. Na verdade, delegar mais responsabilidades para sua equipe havia resultado numa operação mais eficiente e num ambiente de trabalho mais saudável. Era como se Deus estivesse demonstrando que Roberto nunca havia sido tão indispensável quanto pensava, e que havia outras pessoas capazes de carregar partes da carga que ele havia assumido desnecessariamente. A rendição também transformou seu relacionamento com a incerteza. Roberto havia passado a vida tentando eliminar toda a incerteza através de planejamento meticuloso, mas agora estava aprendendo a dançar com a incerteza em vez de lutar contra ela. Estava descobrindo que havia uma beleza estranha em não saber exatamente o que o futuro reservava, porque isso o mantinha dependente de Deus de uma forma que a ilusão de controle nunca havia permitido. Ele se lembrou de uma passagem em Provérbios que dizia: "O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." Roberto percebeu que havia passado a maior parte de sua vida focado na primeira parte desse versículo, fazendo planos, sem dar atenção suficiente à segunda parte, permitir que Deus dirigisse seus passos. Anos depois, Roberto testemunharia que aprender a se entregar à vontade de Deus foi a decisão mais libertadora que já havia tomado. Não porque sua vida se tornou mais fácil, em alguns aspectos se tornou mais complexa e desafiadora. Mas porque ele finalmente parou de carregar o peso impossível de tentar controlar outcomes que estavam fundamentalmente além de sua capacidade de controlar. Sua vida se tornou uma dança em vez de uma batalha, uma colaboração em vez de uma competição. Ele ainda trabalhava duro, ainda tomava decisões importantes, ainda se importava profundamente com sua família e seus objetivos. Mas agora fazia tudo isso de um lugar de descanso em vez de ansiedade, de confiança em vez de medo, de parceria com Deus em vez de independência obstinada. A rendição à vontade de Deus, Roberto descobriu, não era uma forma de fraqueza, mas a expressão mais alta de força e espiritualismo. Requeria mais coragem confiar completamente em Deus do que tentar controlar tudo através de seus próprios esforços limitados. E os frutos dessa coragem eram uma paz que ultrapassava toda a compreensão e uma liberdade que ele nunca havia experimentado em seus dias de controle obsessivo. Esta é a promessa disponível para cada um de nós hoje, que podemos trocar nossos esforços exaustivos de controlar a vida pela paz que vem de confiar numa sabedoria maior que a nossa. Que podemos entregar nossos planos cuidadosamente elaborados nas mãos de alguém que vê o quadro completo que nós só conseguimos ver em fragmentos. E que nessa rendição, longe de perdermos nossa identidade ou propósito, finalmente descobrimos quem realmente fomos criados para ser e qual é nosso verdadeiro lugar no plano eterno de Deus.